Continuando em Santos, visitaremos agora o Museu do Rei Pelé, esta área portuária, e o museu logo em frente ao Tecondi, no Porto. Aqui tem uma antiga estação ferroviária onde sai passeios de bonde pela cidade, tudo de acordo com aquela época dos anos 1800. E o passeio de bonde ele é vendido dentro do museu do Rei Pelé. Sai R$ 7 por pessoa e idoso acima de 60 anos e estudante paga meia, R$ 3,50. Visita os principais pontos do Centro Histórico de Santos. Aí é o Vale do Valongo. E aqui em frente, o casarão que abriga o museu do jogador de futebol Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Nós já estamos dentro do andar terra. O museu foi instalado nos antigos casarões do Valongo, que foram reconstruídos, né? O Museu Pelé apresenta a incrível trajetória de Edson Arantes do Nascimento, o rei do futebol. No local estão expostos documentos, camisas, chuteiras, bolas, condecorações e troféus, entre muitos outros itens do acervo pessoal do atleta do século XX. Nos 4.134 metros quadrados do museu, o público também aprecia áudios, filmes, fotos e textos sobre a história do Pelé. Na linha do tempo, o visitante confere a infância sob o pobre do menino, Edson, na cidade mineira de Três Corações, passando pelos primeiros passos no futebol, já na cidade de Bauru, São Paulo, chegando ao Santos Futebol Clube e a estreia na seleção brasileira, até suas dezenas de conquistas pelos gramados do mundo inteiro. Com apenas 7 anos, Pelé reuniu pedaços de madeira e, ajudado por seu tio Jorge, fez uma caixa de engraxate e ia em busca de clientes na estação de trem de Bauru, São Paulo. Foi com ela que o menino Edson ganhou seu primeiro dinheiro, uma moeda de R$ 400. Pelé acompanhava pela rádio os jogos de futebol com seu pai. E foi por ele, seu Dondinho, ouviu os comentários sobre a derrota do Brasil no final da Copa de 1950, diante do Uruguai. Foi a primeira vez que Pelé viu seu pai chorar. E prometeu-lhe que ganharia um Mundial, fato que aconteceu 8 anos depois. E os troféus. Ele ganhou 3 vezes a Copa do Mundo, 1958 na Suécia, 1962 no Chile e 1970 no México. O Brasil conquistou a posse definitiva da taça Jules Rimet. Ela media 35 centímetros e pesava 3,8 kg. Ela foi roubada na Inglaterra em 1966, mas localizada por um cão, e desapareceu no Rio de Janeiro em 1983. Réplica idêntica foi doada pelo governo do México após a Copa do Mundo em 1970. Por nunca ter jogado em um time europeu, Pelé jamais concorreu à bola de ouro da FIFA. A injustiça foi reparada em 13 de janeiro de 2014, quando o rei do futebol recebeu o troféu pelo conjunto de sua carreira. Foi com camisas azuis, com gola de polo, que a seleção brasileira venceu a Suécia por 5-2, no final da Copa em 1958. Os finalistas tinham como primeiro uniforme a camisa amarela, e como os suecos eram os donos da casa, coube ao Brasil escolher outra cor. O jeito foi comprar essas polos em Estocolmo e acrescentar distintivos e números. Com essas chuteiras, Pelé fez 4 gols, deu 5 assistências, acabou a falta para Ribeirinho empatar o jogo contra os tchecos. Fez tantas jogadas espetaculares que, aos 29 anos e 8 meses, foi escolhido como o melhor jogador da Copa do México. Coroa e cetro oferecido pela seleção iugoslava antes da partida com a seleção brasileira em 18 de julho de 1971, no Maracanã.
quando Pelé despiu para sempre a camisa 10, por ele imortalizada. O Rei passou em branco no jogo e acabou em 2-2. Sobre a taça Jules Rimet, ganhada no México, ela tem esse nome em homenagem ao presidente da FIFA, que foi idealizador da Copa do Mundo. Criada pelo escultor francês Abel Lafleur, seu desenho, A Vitória das Asas de Ouro, foi inspirado na deusa grega Nice, para ficar em definitivo como o primeiro país tricampeão do mundo, o que aconteceu com a seleção brasileira em 1970. A FIFA criou um novo troféu em 1974, mas de posse transitória. Apenas o Brasil de Pelé tem o troféu definitivo eterno. O Museu Pelé funciona no que foi a maior edificação paulista em sua época. O primeiro prédio foi erguido em 1867 para abrigar a sede do governo da província de São Paulo, que seria transferida para Santos, mas isso não aconteceu. O segundo data de 1872, de estilo neoclássico. Os imóveis sediaram ao longo dos anos a prefeitura, a câmara e abriam a primeira faculdade de farmácia e odontologia da cidade. Depois funcionaram como comércio. Em 1985, um incêndio destruiu um dos prédios, sinistro que atingiu o outro em 1992. Por décadas ficaram em ruínas. Após 4 anos de obras que reconstruiu a fachada original, volumetria e acabamentos, o edifício foi inaugurado em junho de 2014, com modernas instalações no espaço interno. Foram necessários 30 dias de trabalho diário para o artista gráfico e cartunista Sérgio Ribeiro Lemos, o Seri, finalizar o mural de 200 metros, que homenageia os 50 anos do milésimo gol do rei do futebol. O mural, apresentado ao público em 13 de agosto de 2020, é composto por 8 painéis que ocupam 6 metros de altura na parede interna do acesso à área expositiva e registram os 8 gols mais significativos da carreira de Pelé. O primeiro, marcado em 1956, um da Copa do Mundo em 1958 e o mais bonito, de 1959, eleito pelo próprio jogador, o de bicicleta de 1965, o gol de placa de 1961, o milésimo gol em 1969, outro na final da Copa em 70 e o último em 1977. Em sua despedida do esporte, quando o rei vestia a camisa do New York Cosmos e jogou contra o Santos Futebol Clube, o clube que revelou sua maestria com a bola. Cópia do mural em tamanho reduzido foi entregue pelo artista gráfico a Pelé em 12 de novembro de 2019, quando o atleta do século XX recebeu amigos, admiradores e jornalistas na Sala do Rei, instalada no terceiro andar do museu, para comemorar 50 anos do seu milésimo gol.